Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Um fato que dificultava muito a divulgação do espiritismo no século XIX, depois do falecimento de Allan Kardec, era o elevado preço de venda das obras de Allan Kardec pela Sociedade Anônima. A Sociedade Anônima era a única proprietária dos direitos patrimoniais sobre as obras de Allan Kardec, que naquela ocasião não estavam em domínio público. Portanto, somente a Sociedade Anônima podia publicar as obras de Allan Kardec ou outra instituição devidamente autorizada pela Sociedade Anônima. E diante dessa situação, Berthe Fropo, fiel amiga de Amélie Boudet, publicou no jornal Le Spiritisme da União Espírita Francesa o artigo Un peu de lumière, um pouco de luz, no qual analisa, por um lado, o considerável patrimônio material da Sociedade Anônima e, por outro lado, o elevado preço de venda das obras de Allan Kardec pela Sociedade Anônima. Em outras palavras, mesmo tendo um patrimônio material considerável, porque havia herdado o patrimônio material de Allan Kardec e Amélie Boudet, a Sociedade Anônima vendia as obras de Allan Kardec por preços elevados. E em resposta ao artigo Un peu de lumière, um pouco de luz, de Berthe Fropo, Vautier, em nome da Sociedade Anônima, Vautier, que era membro do Conselho Supervisor da Sociedade Anônima, publicou na Revista Espírita um comunicado, no qual afirma o seguinte: ela, a Sociedade Anônima, é a única responsável pelo que lhe legaram o senhor e a senhora Allan Kardec, e não tem que prestar contas a quem quer que seja. Vamos analisar essa posição da Sociedade Anônima. Então, a Sociedade Anônima havia herdado o patrimônio material de Allan Kardec e de Amélie Boudet. E por que herdou esse patrimônio? Porque deveria utilizar esse patrimônio para a divulgação do espiritismo. Mas o que fez a Sociedade Anônima? A Sociedade Anônima vendia os livros de Allan Kardec por preços elevados, dificultando a divulgação do espiritismo, e se negava de maneira categórica a prestar contas do uso que fazia do patrimônio material que havia recebido de Allan Kardec e Amélie Boudet. Além disso, a Sociedade Anônima publicou na Revista Espírita um texto denominado Apelo aos Espíritas, que teria sido recebido mediunicamente na Sociedade Científica de Estudos Psicológicos. Recordemos, essa sociedade estava vinculada à Sociedade Anônima. E nesse texto, as divergências doutrinárias entre os espíritas foram atribuídas à falta de caridade. Em outras palavras, as divergências entre os espíritas significariam falta de caridade. Vamos analisar essa questão, que me parece importante. O que estava ocorrendo? Como havíamos comentado, a Sociedade Anônima
né? Inclusive em vídeos anteriores já analisamos o tema, se desviou do espiritismo. Inclusive foi dominada economicamente pelo rustenguismo. Então, em lugar de defender, de divulgar os ensinamentos do espiritismo, defendia e divulgava as ideias da obra de Rustem, né? A Sociedade Anônima vendia as obras de Allan Kardec por preços elevados, o que dificultava a divulgação do espiritismo. E não aceitava supervisão do movimento espírita com relação ao uso que fazia do patrimônio que havia herdado de Amélie Boudet e Allan Kardec, né? E a União Espírita Francesa, por outro lado, reagiu, né? A União Espírita Francesa conclamava a Sociedade Anônima a corrigir o rumo, a divulgar o espiritismo, a cumprir o objetivo para o qual havia sido criada. A União Espírita Francesa defendia a supervisão do uso do patrimônio material que a Sociedade Anônima havia herdado de Allan Kardec e Amélie Boudet. E, de fato, Allan Kardec, no texto Constituição Transitória do Espiritismo, publicado na Revista Espírita de 1868, foi enfático sobre a necessidade de que o movimento espírita supervisionasse o uso que se fizesse do patrimônio material que ele deixaria para a divulgação do espiritismo, né? Então, nesse contexto, mesmo nesse contexto, né, será que a posição da União Espírita Francesa significaria falta de caridade? E podemos ampliar essa reflexão, né, trazer esse tema para a atualidade. Será que a divergência entre espíritas significaria necessariamente falta de caridade? Bem, como a Sociedade Anônima não mudou de posição, Berthe Fropo ampliou consideravelmente o seu artigo Un peu de lumière, um pouco de luz, e em 1884 publicou esse artigo ampliado em forma de livro. O livro que se chama Beaucoup de lumière, muita luz. Este livro, no original em francês e em uma tradução para o português, encontra-se disponível para download gratuito. Recomendamos vivamente aos interessados que leiam o livro Beaucoup de lumière, muita luz, de Berthe Fropo, né? E em resposta ao livro Beaucoup de lumière, de Berthe Fropo, a Sociedade Anônima publicou também em 1884 uma obra chamada Ficções e Insinuações, né? Consideramos essa obra, Ficções e Insinuações da Sociedade Anônima, muito reveladora, né? Vamos ver alguns pontos. Em primeiro lugar, a obra Ficções e Insinuações da Sociedade Anônima começa com uma carta, né, que está publicada em destaque. É uma carta escrita por Charles Fauvetti, dirigida a Lamarck. E essa carta, né, que introduz a obra Ficções e Insinuações, uma obra oficial da Sociedade Anônima, uma carta publicada com destaque, nessa carta há trechos que tentam desqualificar Berthe Fropo pelo fato de ela ser mulher, né? É uma carta que contém trechos claramente preconceituosos contra as mulheres. E isso é particularmente revelador, né?
revela uma mentalidade de membros influentes da Sociedade Anônima, né? A tal ponto que essa posição está expressada nessa publicação oficial, com destaque, né? Uma mentalidade preconceituosa contra as mulheres. Isso nos dá uma ideia do tratamento desrespeitoso que Amélie Boudet sofreu na Sociedade Anônima, inclusive pelo fato de ser mulher, né? Bem, mas como se isso não fosse suficiente, né? Nessa obra, Ficções e Insinuações, em resumo, né, os membros da União Espírita Francesa foram considerados como adversários pela Sociedade Anônima. Além disso, a Sociedade Anônima tentou desqualificar a defesa do espiritismo realizada pelos membros da União Espírita Francesa, acusando-os de quererem a herança de Amélie Boudet, e vejam só, o cargo de Lei Marie, né? Como se a defesa da fidelidade ao legado de Allan Kardec se resumisse a uma disputa de dinheiro e de poder. Além disso, nessa obra, a Sociedade Anônima, que, como sabemos, era formada de um grupo muito reduzido, né, de membros, enfatizou que não tinha que prestar contas a ninguém e que não admitiria ingerência alguma em seus assuntos, né, contrariando, como havíamos comentado, a recomendação enfática de Allan Kardec de que o movimento espírita deveria supervisionar os atos dessa instituição, sobretudo na questão financeira, né? Então, em resumo, qual era a situação do movimento espírita naquela época, né? A Sociedade Anônima era a instituição, a única instituição que tinha o direito de publicar as obras de Allan Kardec e vendia as obras de Allan Kardec por preços muito altos, prejudicando a divulgação do espiritismo. A Sociedade Anônima tinha se transformado em rustenguista e defendia as ideias da obra de Rustem em detrimento dos ensinamentos do espiritismo. Apesar disso, né, a Sociedade Anônima desejava dirigir o movimento espírita, mas não admitia qualquer supervisão por parte do movimento espírita, nem mesmo financeira. A Sociedade Anônima não admitia sequer uma divergência, né? Se impunha ao movimento espírita. Então, para a Sociedade Anônima, união significava submissão, né? Então, queridos amigos, com base nesses fatos históricos, podemos fazer algumas reflexões que podem ser úteis na atualidade, né? Por exemplo, os interesses econômicos devem estar acima dos objetivos doutrinários, dos ensinamentos, das obras e do exemplo de Allan Kardec. As divergências entre os espíritas seriam necessariamente falta de caridade? Como as mulheres devem ser tratadas no movimento espírita? União significa submissão?
reflitamos sobre essas questões. Aqueles que desejarem, estejam à vontade para compartilhar suas reflexões nos comentários a este vídeo. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna que valorizamos muitíssimo. A divulgação desses vídeos, estejam à vontade para divulgar estes vídeos. Agradecemos a Rádio Portal da Luz, que tem emitido o áudio dos nossos estudos, a Ismael Gobo, ao querido Nuno Emanuel, a revista digital O Consolador, a Bruno Tavares, a todos os queridos amigos, irmãos da Casa dos Humildes, a tantos companheiros do movimento espírita. Não vamos mencionar todos, né? Mas tenho certeza de que estão em nosso coração, né? E desejamos a todos vocês muita paz, muita saúde e muita felicidade.